permite que esses números cheguem nesses patamares. Nós, enquanto sociedade civil, precisamos cobrar isso. E precisa cobrar do Ministério Público. Cadê esses autos de resistência? Foram apurados? Se não foram, por que não foram? Só que a gente vive numa sociedade, gente, em que o criminoso, ele é destituído da sua humanidade. Por isso que ninguém se importa com quem está preso e por isso que ninguém se importa com quem está morrendo. Basta que a Rede Globo coloque um fuzil na mão da pessoa. Vocês lembram de Tropa de Elite? Tropa de Elite, aquilo virou glamour. Aquilo que era uma denúncia contra a violência, que é cometida contra o morador de favela, mas também é cometido contra a gente. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um índice de suicídio altíssimo. Altíssimo. Suicídio e drogadização. Sabe por quê? Vocês acham que é mole entrar numa favela 2 horas para tomar tiro de fuzil? Como é que a gente empurra um garoto de 26 anos para essa guerra? Brutalizando ele. Brutalizando. Então, se a gente não tiver coragem de acabar com essa guerra às drogas, a gente vai continuar convivendo com essa matança. A política criminal que o Brasil adota contra as drogas está equivocada. Está brutalizando a polícia, está transformando a polícia numa máquina de matar e de morrer. E está sendo responsável por uma das maiores tragédias sociais e políticas da história do planeta Terra, que é um país que mata 60 mil pessoas por ano. Uma pessoa a cada 10 minutos. É brutalização. Se você tem guerra, para você encontrar gente que faça guerra, você tem que mexer na humanidade dessas pessoas, você tem que brutalizar. Qualquer um de nós aqui, que entendemos a centralidade dos direitos humanos, que temos uma consciência do que é democracia, do que é ser cidadão, qualquer um de nós, submetido a um processo como esse, que transforma seres humanos em cães de guerra, vai se embrutecer e em pouquíssimo tempo estará fazendo a mesmíssima coisa. E a nossa sociedade, como eu disse para vocês, é muito pouco sensível para isso, porque ainda carrega na alma a marca da escravidão. Quando está acontecendo na senzala, ninguém se preocupa. O filme Tropa de Elite, que é uma crítica ao sistema de justiça criminal no Brasil, virou fantasia de escola de samba. 2 escolas de samba usaram a farda do BOPE como fantasia. Virou glamour. Nós tivemos que designar uma pessoa de relações públicas para ficar exclusiva no BOPE, porque todo mundo que visitava o Rio de Janeiro queria ir lá tirar foto. Essa é a sociedade que a gente vive. Essa brutalização, ela está aí, ó. E é por isso que as pessoas batem palma quando uma presidenta é deposta, como a Dilma foi agora. A nossa sociedade é hierarquizada. Ela recusa a igualdade. Ela tem na marca a escravidão. A gente não se olha como iguais. Tem uma parte da sociedade que olha para outra como no século XIX o senhor de escravo olhava para a sua propriedade. E para uma sociedade assim, 60 mil pessoas morrendo, 300 policiais sendo sepultados, considerando que eles fazem parte da mesma classe, isso não significa nada. Tem uma guerra de classe acontecendo aí fora. E a política criminal que está aí, não está aí por acaso, porque atende aos interesses dessa guerra que a gente se recusa a enxergar. Polícia, passar por exame, para saber quem também está se drogando, quem não está, porque se a gente aqui vai preso porque usa droga, a polícia só porque está com uma roupinha, posso tudo. E como é que faz? Ninguém vai investir. Tirando a corregedoria, que eu também já denunciei policiais, eu digo assim, dentro do próprio batalhão, não tem alguém que, ó, um médico 6 meses, fazer um exame, vamos ver como é que está isso aí. Isso não tem. Não pode, não tem. Nós já tentamos, há um tempo atrás, criar isso. Inclusive, até estabelecendo isso como norma para ingresso. Mas algumas pessoas questionaram na justiça a impossibilidade disso, porque há todo um debate sobre fazer provas contra si mesmo no país. A gente não consegue avançar. Nós tínhamos um serviço de atendimento no nosso hospital voltado para a questão da drogadização de policiais, mas que também a política criminal não deixou avançar, né? Porque
a todo o interesse da política criminal que está aí em não mostrar as fraquezas do seu modelo, entendeu? Então eu acho que espaços como esse podem inclusive contribuir para a gente mostrar, porque se a gente não tiver coragem de olhar os nossos problemas, a gente não vai resolvê-los nunca. Eu queria falar só sobre essa legislação de droga, para ver que absurdo. Como é que você faz para descriminalizar o uso? Porque se alguém usa, se alguém pode comprar, alguém tem que poder vender. Porque não é possível, são duas faces da mesma moeda. E é isso que não se enfrenta. Então o que faz? Os filhos de classe média podem comprar, mas quem não vai vender. Então tudo que tem demanda, tem oferta. Então a questão da droga não vai ser resolvida colocando uma legislação que fala, agora o uso pode. Não pode haver, então como é que eu quero? Como é que eu vou conseguir? Pode plantar? Não pode. Pode ter refinaria de cocaína em casa? Não pode. Então como é que você pode usar se você não pode vender? Então legalizar a droga é a questão de fundo para acabar com isso tudo aí. Então assim, mas isso não pode porque todo mundo vai usar. Como é que... Então vamos enfrentar a questão da legalização das drogas ou não vamos enfrentar a questão da legalização das drogas? Eu acho esse slogan que eles criaram maravilhoso. É do tráfico que nasce, é da proibição que nasce o tráfico, é da proibição que nasce a violência. Morre-se muito menos do uso de qualquer droga do que da violência causada por você não poder comprar droga. Pois é, então eu acho assim, todo esse aparato é cínico, gente. É cínico. Você vai mexendo na legislação aqui, bota uma coordenadoria, vai botando MP, vai botando isso, vai botando aquilo. E a questão de uso vai legalizar e tratar disso como problema de saúde, como problema de educação, como problema disso e daquilo? Ou não vai? Assim, a legislação brasileira tentou se inspirar na portuguesa. Só que a legislação portuguesa, ela retirou definitivamente o usuário da esfera da segurança pública. A nossa não. A nossa, ela ficou a meio caminho. Ela não tem mais a previsão de penas restritivas da liberdade, mas tem penas restritivas de direito. E ela é uma legislação ambígua. Você lê a legislação e não entende. Exatamente. É uma legislação absolutamente ambígua. Agora, tem uma questão, eu quero insistir nisso. Esse debate, eu sou francamente favorável à despenalização das drogas. É uma estupidez usar o direito penal para tratar dessa questão. Isso é uma estupidez. Mas tem uma outra questão que a gente não pode confundir. Porque dá pra gente avançar num outro terreno. Porque, não tenho dúvida, a gente está com o Congresso Nacional aí que é reacionário até a alma. Todo mundo praticante. A gente não vai, com esse Congresso que está aí, a gente não vai avançar na discussão da despenalização. Mas tem um debate que a gente pode avançar. É o fim da guerra às drogas. É pensar uma política criminal e uma política de segurança inteligente. O secretário adora essa palavra, inteligência. Ele adora repetir. Mas as práticas da sua política estão longe de qualquer inteligência. São absolutamente toscas. Então, uma coisa é a política, que é a penalização ou não das drogas, que é um debate que tem que ser travado lá. E outra coisa é a política de segurança. Nós temos a obrigação de exigir dos gestores da política pública de segurança uma política de segurança à altura do Estado Democrático. E essa política não pode gravitar em torno da ideia de guerra às drogas. A gente tem que capacitar a polícia para que ela enfrente o tráfico no seu nascedouro, onde ele tem as suas raízes profundas, que é um sistema financeiro. Nesse mecanismo que transforma aquele real amassado em dólar. Só que é muito mais fácil empurrar a polícia, um garoto de 26 anos, com 10 meses de formação, para dentro de uma favela com um fuzil na mão, para matar e para morrer, e depois entregar para a esposa dele uma bandeira e dizer que ele é mais um herói. Então, assim, isso a gente pode fazer e deve fazer agora. Exigir. E aí a gente se organiza para isso, a gente vai entrar num ano de eleição, daqui a 2 anos tem eleição para governador. Uma política de segurança, os próximos que quiserem ser governadores, tem que ter uma política clara e tem que ter controle político. A Assembleia Legislativa tem que exercer controle político sobre a política de segurança. Tem que chamar anualmente o secretário lá, para que ele explique os indicadores da sua política de segurança. A gente tem que ter controle político sobre as ações da polícia. E são os nossos representantes, ou deveriam ser os nossos representantes, as pessoas a fazer isso por nós. Já que eles não fazem, vamos nos organizar para fazer isso. É isso, gente.
Posso? Eu queria fazer uma última pergunta. Quer dizer, eu acho, não sei se vai ser a última não, mas eu queria fazer uma pergunta. A gente vive uma guerra, né? Está muito claro, uma guerra de pobre contra pobre, exatamente isso. A gente vê a polícia e o traficante com fuzil, né? Isso é arma de guerra, né? Não é uma coisa... E isso está super naturalizado, a gente acha que isso é normal. A gente acha que a polícia tem que andar com um fuzil mesmo, né? Porque o traficante também tem, provavelmente isso seria uma explicação. Então minha pergunta são duas perguntas, na verdade. Mas a segunda depende da resposta da primeira. Primeiro, já se falou aqui da desmilitarização da polícia militar, né? Você como coronel da polícia militar, primeiro, se você acha que isso é um processo, é um passo importante nesse movimento de mudança, a desmilitarização da polícia militar, e se sim, se acha que sim, em que momento isso já é uma coisa que deveria acontecer, ou não, é necessário um caminho para que isso possa acontecer de fato? Qual o nome? Alexandre. Alexandre, eu acho que a gente tem que... Assim, eu acho que a polícia é uma peça importante da política de segurança. Mas eu acho que no Brasil, a gente reduz muito essa discussão à polícia. A gente tem que começar a pensar em sistema de justiça criminal. E antes de enfrentar a questão da militarização da polícia, a gente precisa entender o que a gente quer dizer com isso. A coisa confunde um pouquinho, porque a gente no Brasil tem uma polícia que se estrutura militarmente. Ela tem um estatuto militar, ela é militar, é um corpo militar. Mas militarização é uma coisa diferente disso. Para além disso, a gente tem uma política de segurança militarizada. Por quê? Porque ela gira em torno da guerra. A militarização é a resposta para a guerra. Enquanto a gente tiver como eixo central da política de segurança a guerra, a gente vai ter militarização, porque é a resposta para a guerra. Se você não desmilitariza a política de segurança, você transforma a polícia militar numa polícia civil e ela vai continuar militarizada nas suas ações. A polícia civil do Rio de Janeiro é tão militarizada quanto a polícia militar. Nós temos uma polícia civil, tem helicóptero blindado. Blindado. A CORE é exatamente igual ao BOP. Então, antes desse debate, e eu não estou aqui dizendo que se deva continuar do jeito que está. Eu estou dizendo que essa discussão é mais ampla. E ela envolve pensar esses atores como um sistema. E esses atores se recusam a se enxergar como o mesmo sistema. O que é isso? É polícia, advogados criminais, Ministério Público, juízes criminais, agentes do sistema de prisional. Todos esses atores, eles deveriam funcionar como um único organismo, sistemicamente. A Constituição que está aí, de 1988, ela prevê, no artigo 7º do capítulo 144, uma tal lei complementar que deveria transformar todas essas ilhas num sistema, para que a partir daí a gente pudesse formular uma política de segurança. Nós temos 26 anos de Constituição e há 26 anos que ninguém nunca apresentou uma única lei para regulamentar isso. Então a gente está num impasse. O que a gente faz? Se a gente achar que os órgãos são esses aí, vamos regulamentá-los para que eles possam funcionar harmonicamente, para que a partir daí a gente possa pensar numa política de segurança com P maiúsculo. Se não é isso, vamos refazer todo o capítulo 144 que não fizemos em 1988. O que a gente precisa é definir o que a gente quer. Só que a gente não define e fica patinando. Enquanto isso, 60 mil pessoas morrendo. Assim, honestamente falando, eu acho que o modelo mais indicado para o Brasil seria uma polícia só, civil, mas com estética militar, que é a tendência no mundo. Você não pode ter 40 mil homens armados sem um regulamento, um estatuto absolutamente rigoroso. Agora, o que acontece com a PM? Todo mundo culpa a polícia militar por tudo. E ela tem seus pecados. Agora, toda a legislação que estrutura a polícia militar, toda ela é anterior à Constituição de 1988. Como é que pode isso? No Rio de Janeiro,
toda a legislação estruturante da PM é anterior à Constituição de 1988. Ou seja, a gente tem um tremendo problema, a gente sabe que é um problema, reclama do problema e não se mexe para resolver o problema. Eu não estou nem falando de mexer na Constituição Federal, eu estou falando daqui, do que poderia estar sendo feito na leste. A nossa legislação é uma colcha de retalhos, que foi sendo emendada ao longo desse tempo. Nosso regulamento de disciplina de 1983. Da PM, anterior à Constituição de 88. E veio sendo emendado. Então vira uma chicana jurídica. Você vai processar alguém, é um problemaço, com uma colcha de retalhos como essa e uma Constituição garantista como a que a gente tem. Então, o básico do básico a gente não faz. Assim, e essa questão da desmilitarização acaba virando uma cantilena. Por quê? Porque enquanto a gente está discutindo a militarização, o fato de uma instituição ser militar e outra ser civil, a gente tem uma política de segurança centrada na guerra. Que pega um garoto de 26 anos e prepara esse garoto para a guerra. Que fala de paz, mas convive com esse número aí de mortes em confronto com a polícia. 7.017, de 2007 para agora. Só esse ano, só os primeiros 3 meses desse ano foram 160. A gente convive com isso. Por quê? Porque a política criminal que a gente tem está fundada no confronto bélico. E enquanto a gente tiver isso, a gente vai ter ações militarizadas, porque a resposta para a guerra é a militarização. O tráfico está se militarizando também, para dar resposta à guerra. Se você tem guerra, você tem ações militarizadas. Sempre, independente se você tem uma polícia estruturada militarmente ou não. Então, imediatamente, enquanto a gente não tem a coragem de mudar a Constituição, o que a gente precisa exigir dos nossos representantes é o fim da guerra às drogas. Uma maneira inteligente, porque essa legislação é tão ambígua, tão esquisita, tão esquizofrênica, que é possível sair desse círculo maldito e vicioso da guerra às drogas com o que tem aí. Com o que tem aí. Como é que a gente põe fim a essa insanidade da guerra às drogas? É inadmissível, por exemplo, que um garoto que seja encontrado com drogas vá para a cadeia, baseado no lugar em que ele nasce, porque o juiz entende dessa maneira. É a legislação que a gente tem hoje. Então, respondendo muito objetivamente para você, eu acho que a gente precisa pensar em coisas de médio e longo prazo, mas a gente precisa pensar em coisas para agora. E para agora, é exigir dos condutores da nossa política criminal uma alternativa para o enfrentamento da questão das drogas, enquanto a gente não acaba com essa idiotice do proibicionismo, que não passe pelo enfrentamento bélico de jovens contra jovens. E dá para fazer. É só querer.